Gente, mas como que bolsonarista é gente. Não dá nem pra falar aqui o que eles são. Começa com M. Começa com M. Vocês sabem muito bem o que eles são. O que essa gente tem na cabeça? Essa cabeça desmiolada. Parece que não tem nada na cabeça. Né? Isso é o que a gente percebe muito claramente. Muito claramente. E eu venho aqui novamente, a gente já tratou desse assunto sobre os imigrantes deportados, os brasileiros imigrantes deportados dos Estados Unidos. A forma como esses brasileiros foram tratados de forma desumana e assim por diante. Aí agora me aparece uma Carla Zambelli, logo ela, a Carla Zambelli, que vocês sabem muito bem que figura que é. Essa mulher que ela já tem processo contra ela na justiça, mas ela tem imunidade parlamentar, aquela coisa toda, ela se aproveita da situação, que ela correu com a arma em punho lá atrás daquele rapaz. Vocês lembram disso, né? Aí ela me vem nas redes, né, expondo aí para todo mundo, afirmando que os deportados, esses brasileiros, eles são bandidos. É isso mesmo. Essa afirmação da Carla Zambelli, dizendo que o tratamento está correto, deles serem algemados, acorrentados e assim por diante. Por que eu comecei aqui falando sobre os bolsonaristas? Porque aí começa então a onda. Essa onda que vai para as redes sociais, você chega lá no TikTok, tá lá cheio de bolsonaristas, tirando onda, aquela coisa toda. E aí, além de classificar, né, assim, de chamar que esses brasileiros são bandidos ou qualquer coisa assim, eles ainda ficam fazendo chacota com o governo federal, que o governo federal foi adular esse povo todo. O governo federal, então, é um adulador, né, desse povo todo. Então, vocês veem como é que é a situação. Aí, eu quero clarear aqui algumas ideias aqui para a gente poder entender algumas coisas. Primeiramente, gente, é o seguinte. Vamos lá. Vamos entender, então, uma boa parte desses brasileiros, tá, que deixaram o Brasil. Boa parte deles, tudo bem, foram atrás de algo que pudesse melhorar a vida deles, devido à situação de vida que boa parte desses brasileiros passam. Então, foram para os Estados Unidos, o sonho americano, o sonho de conseguir uma vida boa, conseguir uma melhora na vida a partir dos Estados Unidos, indo para os Estados Unidos. Aí então, eu me recordo de muito tempo que tinha muita gente, eu já tive gente da família que fizeram isso lá de Minas Gerais, que foram de forma ilegal para lá, para os Estados Unidos. Então, é aquele tipo de situação assim que quando você está numa situação difícil, você tem um sonho aí na sua cabeça de ter uma casa boa, de ter coisas melhores para sua vida, aí você enfrenta muita dificuldade aqui no país. Então, você vem aquela coisa na sua cabeça ou às vezes você vê em algum lugar alguma informação e é convencido então de que indo para fora então vai te ajudar, vai melhorar a sua vida. Aí às vezes você fica sabendo de alguma notícia de alguém que fez esse tipo de coisa e melhorou a sua situação de vida. Aí você entra então nesse mesmo caminho
E aí você enfrenta dificuldades, vai lá para a fronteira do México, faz todo tipo de tentativa de poder entrar ali, né, nos Estados Unidos. A partir do momento que você conseguiu, então, entrar nos Estados Unidos, aí você fica aliviado, você começa, então, a trabalhar, mesmo que você está ali de forma ilegal. Mas eu quero chegar aqui num ponto que é assim. Tem uma boa parte dessa gente, de imigrantes, eu sei muito bem disso porque eu cansei de acompanhar muitas lives no TikTok, por exemplo, né? Ou mesmo aqui no YouTube também tem, mas no TikTok eu vi muitas lives. Tem uma variedade de lives que você vê de pessoas que estão lá nos Estados Unidos e que são brasileiros. Muitos brasileiros que fazem live lá dos Estados Unidos. Vocês sabem o que boa parte, em sua maioria das que eu tenho visto, assim, da opinião desses brasileiros, é assim. É uma crítica severa ao governo Lula, uma crítica severa ao Brasil. O Brasil não é um país bom, é um país difícil, é um país que não vale a pena. Então, aí a pessoa ali vangloriando, muita gente participando, por exemplo, das lives e dizendo: "Ah, eu quero ir para aí também, quero, né, quero melhorar a minha vida", essa coisa toda. Aonde eu quero chegar com essa situação toda? A cabeça desmiolada por exemplo, desse povo todo aí, de bolsonarista, eles não conseguem botar na cabeça que a posição do governo brasileiro, o posicionamento que Lula, que a justiça brasileira vem tomando em relação aos deportados lá dos Estados Unidos, não é porque esse povo é a favor do Lula, porque eles defendem o Lula. Não, porque como eu estou dizendo aqui, uma boa parcela deles, quase certeza, não gostam do Lula. Tá certo? Não gostam do Lula. É muito comum a gente ver muito isso, né? Não gosta do tipo de política que tem aqui no Brasil, aquela coisa toda, então tem críticas severas. Ou seja, não são pessoas de esquerda. Essa é a grande verdade. Não são pessoas de esquerda. Então, o posicionamento do governo brasileiro, o posicionamento da justiça do Brasil, tem a ver, pelo amor de Deus, vamos entender a situação. Tem a ver com questões de legislação. Tá certo? Tem a ver com questão de legislação. Os deportados não podem ser tratados dessa maneira porque existem regras. E o Lewandowski já deixou muito claro, o ministro da Justiça deixou muito claro sobre isso. Até em relação à Constituição Federal, em relação ao Supremo Tribunal Federal, tá certo? Itens, tá? Que defendem os direitos, por exemplo, dessas pessoas. O negócio não é esse tipo de julgamento que a gente vai sair fazendo por aí, que essas pessoas são bandidas, que são isso, são aquilo. Isso daí é uma coisa que depois a justiça pode rever isso daí, ver se realmente esse povo praticaram qualquer tipo de crime ou qualquer coisa assim. Mas a discussão, no momento, não é discussão de crimes. Não são criminosos. Não há nada na justiça para poder dizer assim que é um povo criminoso. Então, são pessoas que entraram nessa vida, às vezes iludidos, uma boa parcela iludidos, mas não dá para você dizer que o fato de que a pessoa teve uma desilusão na cabeça ou qualquer coisa assim, que ela é bandida, que essa atitude dela é uma atitude de banditismo. Não é gente que está matando, que está roubando, qualquer coisa assim. Simplesmente fez algo, tudo bem, algo de errado, algo ilegal,
tá? Não estava num país de forma legal, mas a gente não pode ser tratado como bandido. Essa é a realidade. E é isso que o governo está fazendo. Está fazendo muito bem, fez muito bem, de inclusive mandar desacorrentar, mandar soltar as algemas desses brasileiros. E aí quando você vai vendo assim ali os brasileiros que vão dando depoimento, você vai percebendo que são pessoas normais como qualquer um de nós. São pessoas ali, tem famílias, tem crianças, tem, tem pessoas idosas envolvidas nesse meio todo. Por que tratar essa gente assim? Como se fossem os bandidos da pior espécie? Uma coisa assim estranha, como eu já cheguei até a falar aqui no canal, algo assim muito semelhante na Idade Média, que você acorrentava aquelas pessoas e botava aquelas pessoas, é como se fosse para o calabouço, como se fosse para ali aquele presídio da pena de morte, o presídio para poder morrer naquele presídio, morrer acorrentado, algemado e assim por diante. Tá aquela coisa assim, estranha, coisa de maluquice tremenda, esse tratamento, por exemplo, com essa gente, que não foi de maneira nenhuma correta esse tipo de atitude. Certíssimo o governo brasileiro, certíssimo o governo Lula do que foi feito. É isso aí que eu tinha que trazer hoje para vocês, é a respeito disso. Queria assim deixar muito claro e muito evidente aqui que esses cabeçudos aí, tá? Esses cabeçudos que não tem o que fazer na vida, que vem então nas redes sociais, vem falando besteira, falando coisas que não tem nada a ver, tá? Sendo que eles deveriam, inclusive, até defender esses imigrantes, porque se for pegar pelo cunho ideológico, uma boa parcela dessa gente aí não é contra eles. Aí eles estão aí, descendo a ripa, sabe? Descendo a ripa porque é uma defesa, é uma coisa certa que foi feita pelo governo Lula. Um abração e até a próxima.